Marcelo. Eu olho e falo, Benegão. Aí ele tinha um vinil, umas 2 fitas, uma camiseta. Aí ele veio com essa parada e falou assim, cara, eu vou sair do Planet Ramp. Eu falei, cara, eu tô com uma ressaca danada, dá pra sair no mês que vem, não? Novamente, sob as bênçãos de Jah, bem-vindos de volta ao Planeta Cânhamo. Em nosso episódio da noite passada, falamos da origem bravia do Planet Ramp. Hoje a saga continua. É uma história dessas de cinema, a história de uma banda que ajudou a inventar o pop brasileiro dos anos 90, misturando rock, hip hop, e que agora lança um disco de inéditas depois de uma pausa de mais de 20 anos. Da força da canção eu sei, lutar com o coração eu sei, parece uma ilusão, mas sei que não ando sozinho não. Bom, contar a história do Planet Ramp é contar a história de 30 anos de amizade, resistência, perdas, sobrevivência. E é também falar desse presente que é quando a gente costura o futuro, falar do disco novo, que é urgente e que reage, reflete o retrato recente do Brasil. Então, vamos botar as coisas em contexto com um hit que atravessou décadas e gerações. Quem é que joga fumaça pro alto? Planet Ramp! Yeah! Cê é mentira. Salve, verdadeiro, arquiteto da música brasileira. Salve a terra e pacote. Vamos! Simbora, Planet Isso é verdade. Quem é que joga fumaça pro alto? Planet Ramp. Chega na cena e toma de assalto. Planet Ramp. Conexão entre o morro e o asfalto. Planet Ramp. E faz da vida um verdadeiro pau. Planet Ramp. Eu sou o primeiro. E como sempre eu tô inteiro. E se a polícia chegar, eu jogo tudo no banheiro e dou descarga. E finjo que só tô fazendo a barba. E só vou relaxar quando eu saio homem de fada. E sigo em frente, mantendo a corrente forte. O coração bate sempre, sentindo Zona Norte. Represento o hip hop, pesadelo do pop. Eu quero mais é que se bem. Não importa. Querem controlar, mas são todos descontrolados. Vou te bombardear com rima contra os vazio. Rimo na esquerda, rimo na direita. A coisa certa, é que tem que ser feita. Cabeça feita, para o que eu consumo. Se eu quiser beber, eu bebo. Se eu quiser fumar, eu fumo. Marcelo T2, sinônimo de subversão. De novo a bola no geral, meu parceiro, Benegão. Quem é que joga fumaça pro alto? Planet Ramp. Chega na cena e toma de assalto. Planet Ramp. Conexão entre morro e asfalto. Planet Ramp. E faz da vida um verdadeiro palco. Planet Ramp. Tratando aquela média clássica que a gente mostra a teoria do caos. Eu, Benegão, sigo na vida normal. Cidadão do terceiro mundo. Permanentemente topando com a encruzilhada. Se correr, o guarda prende, se ficar, o banco toma. Brasileiro de pós ditadura, desce com tático, como semi-profundo. Isso toma na visita da falta de percepção. Acariciando o bolso, achando que eu sou animal de estimação. Não consegue diferenciar banqueiros de bancários, mega traficantes, meros funcionários. E assim permanecem estagnados, quando não regredindo. Enquanto o comando delta, não tem motivo de sobra pra permanecer sorrindo. Olha a cara daquele malandro. Nesses anos que vocês deram um tempo, essa música continuou atravessando gerações, novos fãs. Essa garotada que continuou adorando o Planet Ramp, de certa maneira, responsável pela volta? Eu acho que acaba sendo porque, assim, quando a gente voltou para fazer um show no Circo Voador, né? Que era todo mundo tocando discos clássicos e tal, a galera convenceu e a gente precisava fazer uma junção de grana pro Formigão fazer uma operação que ele não fez até hoje. Pegou o dinheiro. Mentira. Formigão, quer se defender? Mentira. Os advogados vão cuidar disso. Isso aí, ó. Só fala na presença do seu advogado. Processo. E aí a gente, quando marcou esse show, que era só ele mesmo, no dia do show tinha mais outros 4 marcados, que a galera ficou sabendo no show do circo. Aí quando a gente foi fazer esse 4º show, já tinha mais outros 4. Aí voltou, em 2012. E aí a gente viu que o público era todo novo. É muito bom estar no palco com o Planet Ramp, cara. É muito bom estar no palco com o Planet Ramp. É muito bom estar no palco com o Planet Ramp. A gente, sei lá, a gente ficou 10 anos parado. Quando a gente voltou, a gente começou a ensaiar e falou assim, mano, isso é muito bom, tá ligado? A energia que tem. A energia é única. Assim, Bernardo contou uma história que a gente tá com 50, entra no palco, acha que tá com 30, quando sai tá com 80, tá ligado? É tipo o Yoda, sabe? Quando... Mas tem uma energia no Planet Ramp que, assim, cara, acho que não tem banda nenhuma, sabe? Porque a ideia de
sabe? Quando eu entro no Planet, quando a gente entra no palco do Planet Ramp, pra mim volta todo aquele... sei lá, passa o contexto da minha vida toda de moleque no Rio de Janeiro. Nessa vida, assim. Essa coisa da batalha, sabe? Era uma coisa meio... A gente teve nesses anos todos, cara, e talvez por isso que a gente resolveu gravar de novo, porque a gente falou, cara, esse tipo de letra que a gente quer escrever é do Planet Ramp, não é meu solo, não é do Benegão solo, é do Planet Ramp. E aí, cara, tá no palco com o Planet, tá... É algo inacreditável. Assim, a gente tem a nossa vida, cada um tem a sua coisa hoje em dia, várias né, cara? correrias, exatamente. E aí a gente se encontra no backstage do show, e aí a gente fala, aí, tudo bem, parará, aí começa aquele bate-papo, começa a voltar, quando entra no palco, cara, sei lá, é uma explosão. Talvez seja o lugar onde eu escreva melhor, ou pelo menos me sinto mais confortável, sabe? Quando eu sento e boto os bichos pra fora, sabe? Foi de onde você começou, né? Foi de onde eu comecei. Pra mim, isso, enquanto artista, foi importante pra caramba, assim. E além de tudo, sentar do lado do Bernardo, a gente não dividia a caneta. Isso é muito pessoal. Sentar e falar assim, vamos fazer uma música? Vamos. Ó, eu acho que a gente devia falar sobre isso. Tá, então vamos fazer isso. A gente, 22 anos que a gente não escrevia juntos. Vamos falar de 1997, esse ano terrível, porque hoje o público que vai ao Planet Ramp não sabe que ir a um show de Planet Ramp em 97, se você tivesse com a camisa do Bob Marley, você podia ser preso porque estava com a camisa do Bob Marley. O ingresso para o show podia dar cana. Uma seda no bolso. Uma seda no bolso. Olha só, inclusive eu dei a notícia no fantástico Show da Vida. E quero dizer, não tragam o Planeta Ramp na capital, porque o Ministério Público vai metê-los na penitenciária. A justiça proíbe o show da banda carioca Planet Ramp em Salvador. Os ingressos vão ser apreendidos. A banda faz apologia do uso da maconha. É melhor prevenir do que remediar. É melhor que ele seja impedido de tocar do que deixar você tocar na frente da juventude fazendo propaganda de drogas. Jovens empurrados pela multidão sem ter por onde escapar apanham dos policiais. O grupo de rock Planet Ramp está preso em Brasília. Depois de um show na cidade, eles foram direto para a cadeia. 50 policiais disfarçados no meio de 6 mil jovens. A polícia gravou tudo e ninguém percebeu o esquema. Poucos viram Planet Ramp deixar o clube pelos fundos, escoltado pela polícia. Aí... não sei como se a vingança é um prato que se come frio, não sei se foi uma salada, um sorvete, a doce justiça. Não, o juiz que prendeu vocês, ele mais tarde foi afastado, aposentado compulsoriamente porque teria sido corrompido, levando grana de um traficante para ser liberado. A gente nesse universo todo, cara, sei lá, a gente em 96, 97, a gente já falava de milícia. A gente falava de como de tráfico, questão policial, de várias coisas. Assim... olhando... Foi meio estranho ver esses vídeos aí, cara, porque... Ver a polícia batendo naquela galera ali, tipo, doeu meu estômago, cara. Foi de... Como é que pode, assim... A gente vê isso até hoje, foi da apoteose, aquilo, aquele negócio da lança, aquele negócio que proibiram a galera. A gente teve, cara... A gente teve que ter muito sangue frio, assim, pra aguentar isso naquela época e não, sei lá, cara, e não fazer uma merda, tá ligado? No dia que a gente foi preso em Brasília, cara, foi um esquema desse, assim, né, cara? A gente foi tocou em BH, ia tocar em BH no dia anterior, foi proibido, a gente entrou no ônibus, foi pra Brasília, e aí chegou lá... Chegaram a ficar detido em BH. Fomos pra delegacia, pra averiguação, levado pra averiguação, mas acho que eles queriam prender a gente em Brasília, daquele... E aí... Eu lembro que nesse show que a gente chegou no hotel, cara, e um jornalista queria acompanhar a gente, um jornalista de um jornal de Brasília falou que queria acompanhar a gente falou entre a gente, hoje, mano. Hoje a gente vai ser preso. Hoje a gente... Posso acompanhar vocês? Tem um repórter aqui e tal. Mas a gente pensou, cara, é melhor ter um repórter do lado do que a gente depois falar o que aconteceu e os caras falaram outra coisa. Deixa um repórter aqui. Esse tipo de coisa
foi muito violento, assim, cara. É que a gente era muito novo. Hoje em dia eu não tinha a menor condição de aguentar esse tipo de coisa na minha... No meu espírito, assim, falar. Vocês estavam ali meio que se oferecendo em sacrifício também, comprando uma briga, virando meio... Você estava naquela cela, 5 dias naquela cela. Como é que você aguentou o Marcelo 5 dias na cadeia? Foram 8, né? 8 dias? 8 dias. Foi horrível. Como é que ele me aguentou nessa... também não sei, cara. Não sei, cara. E aí? Nada, cada um no seu canto, deprê, não é? Cara, às vezes a gente tinha momentos, né, cara? Durante o dia a gente ficava muito bolado, assim, porque a gente achava que ia sair. Logo, o Gabeira foi um parceiro, ele era senador na época, então ele ia lá, falava com a gente, ó, a situação responsável pela banda pra penitenciária, né? Não foi isso? E aí os caras tentaram levar a gente pra penitenciária, ele botou a gente de volta lá. Se entrar na penitenciária já era, não. Mas a gente tinha momentos de noite, assim, que a gente ficava jogando buraco, assim, e começava a rir, os outros filhos falavam, vocês estão rindo de quê, porra? Estamos presos. Agora, tem uma história inacreditável, que é quando você sai da prisão, você quase se arrebenta quase muito... Quase fica um paraplégico, cara. Fica... Aí a polícia estava cercado o hotel, assim, um amigo meu, Didil, Rio Branco, que é nossa família lá em Brasília. O Didil falou, cara, a gente saiu de manhã, assim, da cadeia, o voo era só à noite. Ele falou, tá mó esquema aqui no hotel, tá ligado? Pô, vocês estão 8 dias na cadeia, ficar no hotel com polícia em volta. Vamos sair, vamos lá pra casa, a gente faz um churrasquinho e tal. E aí, à noite, vocês vão pro aeroporto. A gente saiu, cara, quando eu entrei, na cadeia tinha uma piscina. Eu falei, liberdade! Deu um mortal e pau, bati no fundo da piscina. A piscina tinha, sei lá, meio metro de... Eu senti um gelo nas costas, assim. Nossa. Fiquei com um galo desse tamanho. Aí eu botei uma touca pra chegar no Rio, porque quando a gente chegou no Rio, abriram a porta do galeão, assim. Aí a gente jogando flores, imprensa e tal. E aí alguém tirou minha touca. Aí eu tava com o maior galão na cabeça aí. Violência policial! Sei que lá. Peraí, gente. Depois a gente fala sobre isso. Agora eu quero que o Bernardo se explique. Como é que você escapou de ser preso, Benegão? Cara, eu escapei graças a um cara que eu nem sei o nome dele, que era um produtor de uma parada na Lona de Bangu. Na Lona de Bangu. Quando eu coloquei Gustavo no meu lugar na banda, tipo, eu tinha uma banda chamada Funk Funkers, que era essa banda que eu conheci, o Marcelo, lá no Circo Voador e tal. E aí eu inverti a prioridade, que a minha prioridade, estando no contrato do Plant e tal, na parada, era assim, se tiver show do Plant, é o show do Plant, não importa se tem show do Funk Funk, não vai fazer. Parou a sua banda pra exatamente, pra ficar E aí, tipo, eu tava sentindo necessidade da galera, pelo menos, gravar um disco, fazer uma coisa e tal. Aí voltei a priorizar a parada e falei, se eu não tiver show, eu vou pro Plant. A maioria dos shows desse disco, do Escanlado, foi com 3 vocais, eu, Gustavo e Marcelo. E aí, mas alguns não, alguns era só Gustavo e Marcelo. E esse era um deles. E aí eu fiquei lá, resultado, essa cena teve... fui pra tocar em Bangu com essa banda, Funk Funk, não viajei pra BH, que era colado, BH, Brasília, um dia, sexta e sábado, né? E aí não fui pra lá, acabou que o cara não levou o PA, que pra quem não sabe, o PA é aquele equipamento de som, que faz aquelas caixas de som que vai pro público, né? Não teve show. Não teve show. A gente começou a beber umas 2 da tarde, porque Bangu é quente para caralho. E a gente tava, tipo, 8 da noite, tava jogado no chão, literalmente, no asfalto, assim, bêbado. Aí, beleza. Bêbado, dia seguinte. Bêbado louco. Bêbado louco. Aí cheguei em casa, dormi com a TV ligada, na sala. Acordei... Acordou com o Bial falando. Não, acordei com o Jornal Hoje. Com o Jornal Hoje. Aí, assim, uns cachorros dentro de um ônibus, eu falei, conheço esse ônibus. Aí, tudo liberado. Então tá, então normal, tudo bem. Aí fui pra uma festa de noite e eu vi que pessoas olhavam pra mim que nem se estivesse olhando pra um fantasma. As pessoas passam... Normalmente a pessoa olha assim, caralho, Benegão, pô, que legal. Era essa, o subtexto era esse. Aí 10 pessoas passando assim, eu falei, caralho, perdi, que houve aqui, não sei. Aí daqui a pouco veio uma pessoa que tomou coragem, veio falar comigo. Tu não tá preso, não? Eu falei, preso? Preso do quê? Eu falei, não, o pessoal foi preso. Não, BH, já vi, eu vi lá, liberou. Em Brasília, puta que pariu, aí corre atrás, vai ver. Cara, E na época ninguém tinha celular, só o Zé Gonzalez tinha celular. Tinha um bip na época. Era bip? Essa época o Bernardo queria priorizar o Funk Funkers, aí eu morava na Rua Faro, no Jardim Botânico. Da meio-dia, assim, cara, tá gritando lá embaixo, Marcelo, eu olho e falo, Benegão.
Aí ele tinha um vinil, umas 2 fitas, uma camiseta. Parecia fim de namoro, sabe? Aí ele veio com essa parada e falou assim, cara, eu vou sair do Planet Hemp. Eu falei, cara, eu tô numa ressaca danada, dá pra sair no mês que vem, outro não? dia. Mas olha só, aí, de fato, vocês abriram, foi com tem uns 20 anos vocês Em ficaram? 97, a gente já tinha... A banda ficou muito grande e tinha todo esse problema. A gente estava um pouco cansado já de ser um Planet Hemp. A galera já estava querendo... E a banda acabou depois da prisão, né? A gente estava querendo cada um fazer as suas coisas. Eu já tinha a ideia de fazer rap com samba, que começou a fazer no Planet. Eu falei, cara, isso é uma coisa minha, eu vou fazer um disco meu. A gente já tinha esse caminho. Quando a gente saiu, eu lembro que a Sony falou, cara, a gente tem que dar uma resposta, barará, fazer um disco, vai vender pra caramba. E a banda acabou. A gente foi pro estúdio, comprou, sei lá, 1 quilo de maconha. Foi pro estúdio, fumou a maconha toda, não saiu nenhuma música. A gente falou, quer saber, vamos voltar ao nosso plano. A gente voltou a fazer nossas carreiras e tal. Em 2000 a gente fez o Sagaz Uma Fumaça, a Invasão do Sagaz Uma Fumaça. Em 2002 já a banda já catando cavaco, a gente fez um ao vivo. E aí depois acabou, aí eu fui fazer meu solo. E qual foi desse reencontro de vocês, que eu vi na pré-entrevista que vocês deram, que era um corredor de hotel em Brasília, é muito engraçado, corredor tipo o iluminado do clube. A gente tem visões diferentes disso, mas eu sempre achei... Vocês vão discordar disso não, às também? vezes é porque a gente é ruim de data. Teve uma vez que eu achava que era tanto tempo que era 10 anos, só que não tinha como ser 10 anos. Porque a gente, na verdade, foi... Mas 10 anos é mais legal falar. Foi 10 anos marca mais. Mas foi 4 anos que a gente ficou sem se falar. E aí, tipo assim... Não se falavam mesmo. Não podia estar no mesmo lugar, guerra e tal. E aí, foi engraçadão, porque eu fui tocar em Brasília de novo. Eu amo Brasília, gente, tá? E aí, tava lá rolando esse festival, fui tocar com a minha banda, Turbo Trio. Marcelo foi fazer o solo. E a galera já tinha separado. Bota os caras em quarto diferente, hotel diferente e tal, não sei o que. Beleza. Nesse dia botaram a gente no mesmo andar. Não, nem tava. Não sei, acho que você tava indo visitar o Nuts, né, cara? Eu tava indo no quarto do Nuts. Que o Nuts tava no mesmo andar. E o corredor gigantesco. E aí parecia filme de faroeste. O Bernardo vindo de lá e eu vindo daqui. Não, foi tipo assim... Não, primeiro pra mim... Não, primeiro abriu o elevador, né? Tipo assim, abriu o elevador. Aí abre aquela porta do elevador em câmera lenta, assim. Tinha... Puta que pariu, tá de sacanagem. Aí ele também, puta que... Aí ele ficou olhando um tempo assim, a porta aberta, ninguém sabia o que ia acontecer. Então a gente foi andando um pro outro, aquela música do Ennio Morricone tocando assim. Parecia que sai. Mas o lance é que o corredor é muito grande. Muito grande, cara. E aí dá pra pensar muito. E aí a gente foi saindo, aí. Quando a gente chegou pertinho, a gente olhou assim. E aí, meu irmão, nem lembro mais que pouco a gente tá brigando. Foi dar um abraço aqui, pô, vai tomar no cu. Chega, acabou. Isso foi em 2006. E aí a gente, em 2008, tocou convidado numa festa da MTV. Daí foi a volta, não oficial. Em 2012, depois a gente voltou com essa parada pra fazer o show comigo. O show do Circo Voador, cara. Foi show catalisador, sabe? Então o Circo Voador era a nossa casa. E voltar nesse show lá foi muito especial, assim. A gente ver o Circo Voador lotado de novo, vendo o Planet Hemp, foi quase que a casa veio abaixo, a gente saiu de lá bem. Eu lembro que nesse dia eu fiquei uns 10 minutos depois no camarim sem conseguir falar nada com ninguém, botei a toalha na cabeça, fiquei meditando e pensando, porque existe, assim, aquela coisa que eu falei, é muito legal tocar com o Planet Hemp, existe o Planet Hemp no palco, e existe o Planet Hemp no palco do Circo Voador. Sim, o Planet Hemp no palco do Circo Voador é uma parada mais única ainda, porque... Potencializa no máximo do máximo. É um lugar muito, assim, o circo é uma coisa, um lugar... é a nossa casa, né? Pedrinho, você assumiu em 98 aí essas baquetas no lugar do Bacalhau, e você, a gente já disse, foi o responsável por botar esse disco novo de pé. Quando é que começou a produção desse disco e eles começaram a compor? A gente viajou para Bahia para fazer uma... Porque eu tava... Que ano foi isso? Antes da pandemia? Isso foi 2019, mas antes eu já estava tentando levar a galera para o meu estúdio, só que era muito difícil, porque cada um tinha uma coisa, aí no dia que marcava, não sei o quê. Tem uma coisa e tem outra. Tem outra, aí tipo... Da mãe do meu peixe. Levar minha avó no jiu-jitsu. Minha avó, minha filha não sei o quê. Cada hora uma coisa. E aí, tipo, eu já tava incomodado demais com aquilo, assim, porque a galera não ia.
E eu falava, ó, o único jeito vai ser a gente fazer uma imersão em algum lugar longe, que não tenha como fugir, que não tem como sair, que vai estar todo mundo lá. E aí, tipo, levou... Isso acho que foi desde 2017, mais ou menos. Levou uns 2 anos para eu conseguir convencer, ó, é isso que vai rolar. Aí a gente conseguiu marcar... A partir de um show na Bahia, em Salvador, a gente foi para Santo Antônio. Santo Antônio de Jesus, Santo Antônio de Jesus. Que tinha um estúdio fazenda lá, e aí consegui juntar todo mundo lá. Aí não tinha como fugir. Fizemos 2 semanas, aí ele começou. No interior da Bahia. Foi muito legal, que aí a gente... O Nave foi com a gente, que é um dos produtores do disco. E aí a gente saiu com 16 músicas, assim. A gente, cada um trouxe que já tinha composto. Que a gente fez quase 30 músicas, cara. Não, tinha o Nobru também, tinha várias. Nobru trouxe várias músicas. Nobru também tinha. Várias músicas. Esse disco aí o Nobru... Tipo, Mas Nobru, você faz música, você faz letra também? Não, eu faço mais música. Letra, Ele bota pilha só pra fazer. Ele tem que falar dessa porra. Às vezes dá uma... isso aqui podia fazer tal coisa. Tem que falar sobre isso. Pô, você podia... Uma opção, né, assim... Porque, pô, os caras são grandão. Aí, a palavra é deles. Aí fala lá qualquer bosta, assim, tipo, pô, meu irmão, né, tipo... Dá uma olhada aqui. Aí o cara, pode crer. A relação dele com Formiga, sabe? Foi importante pra caramba, assim. A gente fez numa fazenda lá na Bahia, depois a gente foi numa fazenda no Rio de Janeiro. Nós somos fazendeiros mais do que jardineiros. E mais a Casa do Pedrinho. Fizemos na Casa do Pedrinho. umas 2 imersões, assim. E essa coisa dos dois ali foi importante pra gente, enquanto banda ali, porque os dois se acharam, tal. E o Bruno tem, assim, maior carinho, tal. E sabe, tá numa fazenda, 20 dias, você fala, pô, tô aqui com meus amigos de 30 anos fazendo um disco depois de tanto tempo, acordar, tomar café, e como é que tá tua filha? Mudou completamente o significado da coisa, sabe? Do que, 8 horas no estúdio até 2 da manhã. Mas isso foi que ano a Fazenda? 2019 a primeira. Então já era governo Bolsonaro. Já era governo Bolsonaro. Aí veio pandemia, cara. Aí quando veio pandemia, a gente falou assim, cara, não dá. Bolsonaro e pandemia não tá dando pra fazer um disco do Planet Hemp nesse momento. A gente precisa dar uma ia ficar amargo. Não, tava amargo. Tava amargo. Porque deu a depressão, bateu, eu falei, cara, chega. Tava muito amargo. Vamos esperar um pouquinho. Tava mais amargo do que a gente gostaria, sabe? Eu acho que a ideia do Planet Hemp é ter ser contestador, transgressor, mas nunca ter esse ódio, tá ligado? Nunca. E a gente tava entrando naquele lugar da onde a gente foi puxado todo o Brasil, né? Pra aquele negócio do ódio. Raiva é diferente de ódio, né, cara? Raiva é diferente de ódio. Aí quando tava, cara, quase acabando o governo, aquela discussão toda, a gente falou, cara, a gente precisa participar dessa discussão, vambora, vamos fazer. Agora vamos falar um pouco de um possível futuro do Brasil. Vamos avatarizar no lance que é a maconha, que vocês trouxeram, o que estava encoberto. Vamos falar disso. Então, a Anvisa já não só aceita, como recomenda os medicamentos à base de CBD, de maconha medicinal, canabidiol. O governador de São Paulo, que é bolsonarista, liberou para o governo de São Paulo, reconhece, quer dizer, tem sinais... Mas a gente tem esse caminho, Biel, acho que a gente tem esse caminho já há alguns anos. O uso do CBD óleo, o uso da flor de CBD... Você tá nessa, né? Eu lancei um CBD com uma empresa brasileira que é no Paraguai e eu lancei uma Flores, que é uma empresa brasileira que está na Califórnia. CBD. E é muito simples de comprar, sabe? Você tem a receita médica e uma hora você faz isso. Faz uma consulta com o médico passa a receita, você entra no site da Anvisa, você pega a sua permissão, entra no site e compra a flor ou coisa e te entrega na tua casa. Mas isso, eu enquanto empresário de cannabis, eu sei que isso é muito ainda Rio de Janeiro, São Paulo, Porto Alegre, Belo Horizonte, talvez. O Brasil é muito maior do que isso. Acho que a gente ainda vai sofrer muito com o fantasma das drogas. As drogas que, sabe, ao invés da gente sentar e conversar e educar sobre isso, acho que a gente ainda vai ter muita gente eleita sobre essas pautas de cuidado, vão acabar com a família, a droga vai não sei o que lá. Não estou falando que drogas são boas, mas eu acho que é caso de saúde e não caso de polícia, sabe? Isso, e a guerra às drogas está patentemente falhou, é uma tragédia. Tem uma coisa que eu acho importante também, cara, que tipo assim, uma coisa que tá rolando, né? Tem a movimentação da parada que tá rolando, dos ódios e tudo e tal. Mas existe uma
briga e eu não compre planta sobre isso, é fundamental a coisa do plantio, sacou? Essa é a parada, tem que descentralizar. Porque o que dela isso aí é para ser, meu irmão, todo mundo tem acesso. Eu acho, cara, que o futuro é canábico. Essa frase é porque a planta é tão forte, ela vai mudar o mercado farmacêutico, ela vai mudar o mercado de roupa, ela vai mudar o mercado do entretenimento. De tudo. Porque quando ela é usada recreativamente, é bem diferente, né, cara? Então, sei lá, cara, eu vivi pra fumar um cigarro nas ruas de Nova York, tá ligado? Acender um cigarro, e pra quem não sabe, hoje em dia... É liberado. É liberado. Qualquer pessoa com maior de idade, com documento, pode comprar em qualquer lugar. Para você deve ser muito... Deve ser uma muito viagem. Libertador, cara. O que vocês representaram há menos 30 no Uruguai, anos, 20 anos, isso, olha, o mundo muda. No Uruguai eu senti isso. Ao mesmo tempo que eu tava fumando e fiquei, caraca, tô fumando, tá todo mundo aqui numa praça ensolarada, iluminada, no meio da praça, criança passando cachorro, todo mundo feliz, tudo certo. E sem ter aquele negócio de... E aí, ao mesmo tempo, bateu uma depresinha de falar, caralho, é só uma coisa ridícula. Isso aqui é uma planta, sacou? Não precisa desse carnaval todo, sacou? Agora, além de despertar toda essa reflexão sobre a nossa hipocrisia social e a maneira que a gente tem que enfrentar problemas e encontrar soluções dentro deles, o que esses caras produzem é beleza, é inspiração, é música. Então, para terminar, a gente vai fazer um rápido intervalo e vai... lembrar de um parceirão dessa turma que não era da banda, mas era do bando. Aliás, foi da banda também, Marcelo Yuca. A gente volta logo depois do intervalo. Bem-vindos de volta à nossa conversa com o Planet Hemp. Então, a Hemp Family era uma turma estendida de várias bandas da geração daquele rock brasileiro. Cara, e quantas perdas, né? Skank no Planet, Chico Science no Nação Zumbi, Caniço nos Raimundos e uma das perdas mais dolorosas, o Marcelo Yuca. E uma das últimas entrevistas do Yuca foi aqui no Conversa com a presença do Marcelo. E olha, era um contador de história. Olha a história que ele traz. Quero ver. Mestre. Que contador de história, né, cara? Pra mim, genial. Marcelo Yuca e Zeca Pagodinho são os caras que eu conheci que mais melhor conta história. Melhor conta história. E ele tocava nesse ponto central que tá, né, a frase é: quando o instrumento do medo não funciona, a gente adquire um poder inimaginável. Essa é a frase que abre o novo disco. Isso. E Yuca tocava nisso, né, o famoso verso: paz sem voz não é paz, é medo. O medo é a questão central? Eu acho que é. É porque acho que a gente vive sob uma política do medo. E a acho que não é só sobre política. Né, acho que o medo rege o ser humano na Terra, né, cara? Essa frase do Yuca é muito libertadora. Essa é uma parada que eu sempre achei que a gente tem que combater o medo na sociedade, o medo dentro da gente. Porque tem gente que lucra com isso e te comanda com isso. Então é importante você se libertar dessa parada. E aí isso é muito importante. Essa parada do Yuca é tipo Moisés, assim, faz assim, pá, abre assim, tudo e a gente vai. É muito bom ouvir o Yuca, a voz dele, o jeito que ele falava. Esse programa, eu lembro que, inclusive, eu tô tipo apaixonadão nele, assim. Né? Tá engraçadão, tipo, olhe para alguém que você ama como Marcelo olha pra Yuca. Olha, maravilhosa a nossa conversa, que agora vai ter turnê, vai ter... Isso. Show de lançamento. Turnê vinil, saiu disco. Vinil. Já vai sair mais outro vinil então daqui a pouco. Fica ligado nas redes sociais, na internet para saber. E vai sair também, importante, vai sair uma versão, isso tem que falar, né? Não pode não falar. Vai ser uma versão estendida do disco daqui a pouco, fundamental. A gente fez, como eu disse, a gente fez quase 30 músicas, a gente lançou 16. Então... Ficou muita música, tem música nova com Black Alien, música nova com 6 músicas que vão rolar novas. Tem várias bem legais, que não são sobras.
elas são tão potentes quanto as outras, só não conseguiram ficar prontas a tempo. Nobru, obrigado, cara, muito legal. Formigão, parabéns, aguentar esses caras esses anos todos, cara. Nosso herói. Pedrinho, valeu. Venom, show. Gnu. E para terminar, vamos falar de quem são essas obras aí que estão abrilhantando o nosso cenário esta noite. São do artista plástico paulistano Denis Moreira. O Denis era do grafite, foi para as telas, ele trabalha nessa chave aí da ancestralidade afro-brasileira, numa visão urbana, da periferia, né? Exatamente. E aí a gente fica com mais música e um toque. Não desfaçam a roda da turma. É graças a essas rodas que coisas maravilhosas acontecem e a cena se move. É isso aí. Circular, a gente termina com distopia, mas continua apostando na utopia. Valeu. Sempre, exato. Tá todo mundo louco, é louco, tô muito louco. Os que detêm poder precisam ter medo, medo do povo. Eles mentem pra te deixar vulnerável. Qualquer um que acredita certo.